A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20, vai acontecer em junho do ano que vem no Rio de Janeiro e acumula o legado de décadas de mobilização da comunidade internacional. Os temas centrais serão a economia verde para a erradicação da pobreza e a nova Organização Mundial para as questões do meio ambiente. A partir de agora, você vai assistir uma série de 14 programetes com uma média de 4 minutos cada, que explica como vai funcionar a Rio+20. E quem explica é o especialista Aron Belink, da ONG Vita e Civilis. Bom proveito! A Rio+20 ela tem que ser vista não como um evento sozinho, na verdade ela é um conjunto de eventos, né? A Conferência Oficial da ONU ela é uma conferência que vai ter 3 dias, na verdade, só do 20 de junho a 22 de junho de 2012. Inclusive, essa data originalmente era de 4 a 6 e foi mudada muito recentemente, está ainda sujeita a confirmação pela ONU até dia 28 de novembro, mas deve mudar para esse período aqui. O que acontece é que, apesar de ter só 3 dias de conferência oficial, tem uma outra conferência que faz parte do processo que acontece uma semana antes também no Rio de Janeiro, né? Isso foi uma estratégia até muito inteligente do governo brasileiro de procurar esticar o tamanho da Rio+20, porque é uma conferência que acabou sendo pautada pela ONU com um número de dias muito reduzido para a importância que ela tem. Então, com isso, a Rio+20 virou um evento oficial da ONU, 4 dias de intervalo onde muita coisa importante vai acontecer e depois mais 3 dias da conferência oficial. Além disso, a gente tem que pensar que tem uma parte preparatória e tem o day after, onde a sociedade civil e todo mundo vai estar discutindo muito diretamente o que aconteceu, o que vai acontecer e quais são as conclusões. É importante também a gente saber que vai ter em paralelo ao evento oficial da Rio+20, né, a essa agenda da ONU, também um conjunto de ações da sociedade civil, seja no Comitê Facilitador, que é um grupo de redes da sociedade civil que estavam, de uma certa maneira, centralizando e articulando a sociedade civil do Brasil e também conectando internacionalmente com a Rio+20, uma coisa semelhante ao que foi o Fórum Global das ONGs em 92, e um conjunto de outros eventos que vão acontecer pautados por vários atores. Então, devem acontecer outras conferências, deve acontecer mostras, deve acontecer um conjunto de outros eventos. Então, a Rio+20 ela não tem um guichê em que você vai lá e se inscreve. Ela é um conjunto de coisas, e mais do que isso, ela também é um processo, né? A Rio+20 ela já começou, né, aqui no mundo inteiro, e ela não vai acontecer só no Rio em junho, ela vai acontecer no mundo inteiro, no conjunto de discussões que ela está pautando, né? Então, ela é um grande foco de debates, ela está suscitando a formação de posições e ela vai pautar uma agenda para os próximos anos. É desse jeito que a gente precisa enxergar o que é a Rio+20. A Rio+20 ela foi pautada pela ONU, pelas Nações Unidas, a partir de uma resolução da Assembleia Geral tomada em dezembro de 2009, no day after da Conferência de Copenhague, da COP15 do Clima, que era aquela ressaca onde todo o sistema, a ONU ficou muito, assim, acuado, né, pela incapacidade de entregar uma questão tão importante quanto uma Convenção do Clima. De qualquer maneira, a Rio+20, que partiu de uma sugestão até do presidente Lula em 2008 na Assembleia Geral, ela tem um objetivo, e esse objetivo é um compromisso político renovado, né? Ela é uma conferência que não está ali para fazer lei, ela está ali para definir diretrizes políticas, né? E essas diretrizes políticas para o desenvolvimento sustentável, elas partem, isso está na própria convocação da Rio+20 também, de um balanço, vamos chamar assim, de um primeiro processo, que é verificar o que foi combinado até hoje, nos vários acordos em 92 e além de 92, no todo o ciclo social da ONU, fala também do que aconteceu até hoje e o que faltou, né? O que não foi feito e também o que surgiu de novo. Então, a partir desse balanço da atualidade, se fazer esse compromisso, assegurar um novo comprometimento renovado com o desenvolvimento sustentável. Agora, a Rio+20 também, de uma maneira muito inteligente, ela está pautada em torno de 2 temas centrais, né? Um tema central é a economia verde no contexto da erradicação da pobreza e do desenvolvimento sustentável. Então, a economia verde sempre vem com adjetivos adicionais junto, além do verde, e isso é importante, né, dentro desse debate.
E segunda coisa é o quadro institucional para o desenvolvimento sustentável, ou seja, a governança. O que a gente está dizendo nisso daqui? Que, na verdade, aquilo tudo que foi combinado nos últimos 20 anos acabou não sendo colocado em prática no ritmo e na amplitude necessária, porque faltou. E o que faltou, claramente? Faltou trazer isso para o dia a dia dos atores econômicos e sociais. Isso tem a ver com trazer para o centro da economia e tem a ver com você ter meios de controle. A economia, ela não existe solta no espaço. A economia existe dentro de um quadro institucional, construído por prioridades políticas e por mecanismos humanos, né? Mecanismos que a gente mesmo constrói, e é isso que direciona a energia que a economia é capaz de gerar. Redirecionar essa energia econômica de uma maneira que ela consiga ser positiva, né? De maneira que ela consiga nos levar para o lado do desenvolvimento sustentável e não para o lado de crises sucessivas e concomitantes como a gente tem hoje, é o grande desafio que a Rio+20 se coloca. A Rio+20, ela então parte da noção de que tem compromissos assumidos ao longo dos últimos 20 anos, ou seja, a humanidade já definiu o que ela quer fazer, né, e para onde nós deveríamos ir, isso está claramente combinado ao longo de inúmeras conferências internacionais, né, porém, existem os tais dos hiatos, ou seja, o que foi combinado e não foi cumprido, e a gente sabe que foi muito mais coisa não feita do que coisa feita daquilo que a gente gostaria que tivesse acontecido. Esses hiatos aqui, para poderem ser sanados, eles passam por um tal de um quadro institucional para a governança do desenvolvimento sustentável, ou seja, meios políticos que nos permitam nos dirigirmos a isso daqui de uma maneira coordenada, coletivamente como humanidade. Esses conjuntos, né, desse quadro institucional, ele, na verdade, é visto tradicionalmente como apoiado nos tais dos 3 pilares, né, social, ambiental e econômico. Existe um problema nessa ideia de pilares, né? Quer dizer, primeiro que a ideia de pilar é que um é separado do outro, né? E a gente sabe, né, por definição, que o social, ambiental e econômico tem que andar juntos, a gente está falando em sustentabilidade. Então essa ideia de pilares, ela está meio ultrapassada, mas ela ainda é a maneira como as pessoas acabam enxergando isso, a gente tem ainda com desafio de integrar. Até se fala hoje que, na verdade, não devia ser um pilar, devia ser uma hélice, que nem do DNA, né? As coisas integradas juntas numa base só. Segundo, que faltam coisas aqui dentro, né? A gente tem que pensar todo o lado cultural, ético, político, espiritual, que também fazem parte desse contexto, mas so far so good, quer dizer, é isso que a gente tem dentro da maneira de abordar. Agora, a ideia da economia verde é que ela ajude a integrar essas coisas, né? Então, quando a gente fala em economia verde, a gente não está pensando numa coisa que é especificamente e apenas ambiental. A gente está falando exatamente de uma economia, ou seja, de uma maneira das pessoas tomarem decisões cotidianas, de alocar os recursos que ela tem, inclusive o seu próprio tempo, o seu próprio trabalho, dentro de uma coerência que leve no conjunto social, ambiental e econômico, né? Tem um questionamento grande sobre se a economia verde não acaba mercantilizando toda a questão social e ambiental e, dessa maneira, até esvaziando o espírito público, o espírito político, né, que a gente precisa ter. Essa é uma discussão muito grande, né, e certamente é um cuidado a ser tomado quando a gente fala em usar mecanismos econômicos para dar conta de questões que são sociais, ambientais e políticas. A Rio+20 ela tem uma característica muito interessante que faz ela ser muito diferente do que foi a Rio 92, né? Em 92, a gente mal e mal estava começando a lidar com a internet e a ter comunicação via celular, né? Quem estava lá lembra que o celular era do tamanho de uma caixa de sapato, que a internet chamava ainda nó do Alternex, quer dizer, eram outros tempos, né? Hoje, a Rio+20 está acontecendo num contexto de conexão global, e isso é totalmente diferente. Esse site, que é o site oficial da Conferência da ONU, ele é disponível para quem quiser entrar e ele tem uma quantidade enorme de informações. Então, quem tem interesse em entrar nos detalhes, saber quem está dizendo o quê, acessa esse site, lá você tem a base de informações da ONU com muita informação disponível. Ele é um site todo em inglês, infelizmente, que a gente não tem uma forma de tradução ainda online, essa é uma barreira, mas, graças a Deus, muita gente já fala inglês ou vai se virando e a gente tem que começar a trabalhar também em traduções. Aqui tem muita informação interessante e vale a pena olhar. E no governo brasileiro, Ministério do Meio Ambiente, alguns outros ministérios, já tem também os seus sites de referência. Em
entender como é que está sendo construída a Rio+20 não é uma coisa simples. Ela é uma conferência global com múltiplos atores. Esse diagrama aqui, do lado azul, a gente está falando do campo ONU. Do lado verde, estamos falando do campo brasileiro. Então, primeira coisa para lembrar é que a conferência ela é conduzida por um secretariado, né, onde o secretário chama-se Cha Zukang, é um diplomata chinês de bastante tempo, mas pouca familiaridade com a questão do desenvolvimento sustentável. Esse é um ponto importante que a gente tem que pensar, que ela abre possibilidades e, ao mesmo tempo, também talvez dê menos proatividade para o secretariado da conferência, diferente do que foi em 92, que eram outros tempos. Muito bem, esse secretariado está abrigado dentro da ONU no Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais, o DESA, né, que é um órgão permanente da ONU, que esse sim tem bastante familiaridade com as questões de sustentabilidade, e também está apoiado por 2 coordenadores executivos, que têm a função de fazer a conexão com outros atores sociais. São o Brice Lalonde e a Liz Thompson. Brice Lalonde é ex-ministro do Meio Ambiente da França, Liz Thompson, ex-ministra de Meio Ambiente de Barbados. Né? Então, nós temos um homem, uma mulher do sul, do norte, né? Pessoas fazendo essas pontes com o mundo todo. Além disso, a gente tem outras áreas da ONU, outros departamentos da ONU, agências, né? Como o PNUMA, o PNUD e a UNITAR, que trabalha com capacitação, onde você tem um protagonismo muito forte quando se fala em Rio+20. Então, algumas áreas da ONU não são responsáveis diretamente pela conferência, mas têm muito a contribuir, têm falado muito no processo. Além disso, a gente tem que lembrar do secretariado-geral, né? Ou seja, a ONU tem um secretariado-geral e esse secretariado criou, algum tempo atrás, um comitê de alto nível, um painel de alto nível, formado por especialistas internacionais nas questões do desenvolvimento sustentável, e essas pessoas também estão produzindo um relatório, né, e que também vai certamente alimentar o conteúdo da conferência. Né? Ele deve sair em novembro de 2011. Faz parte desse painel aqui a Isabela Teixeira, ministra do Meio Ambiente do Brasil. Né? Então, a gente tem aqui um canal bastante direto do Brasil nesse canal. Além disso, a gente tem que pensar que tem todo o resto das coisas do âmbito ONU. Convenção do Clima, Convenção da Biodiversidade, Convenção da Desertificação, Agenda 21, OIT, Organização Mundial do Comércio, todo esse conjunto de agências, elas têm alguma coisa a ver com o foco da Rio+20, que é o desenvolvimento sustentável e não o meio ambiente. A Rio+20 é uma conferência sobre desenvolvimento sustentável na sua acepção ampla, ela pega o conjunto do desenvolvimento. E, portanto, FMI, Banco Mundial, todo o sistema financeiro também tem que estar presente disso se a gente quer que a coisa realmente tome a centralidade que ela precisa. Então, várias agendas da ONU estão sendo tocadas pela Rio+20, apesar de não estarem diretamente relacionadas. Além disso, a gente tem que lembrar que tem todo o sistema ONU com seus países membros, né? Ou seja, toda a política internacional da divisão de poder, né, que a gente tem, seja entre países do norte e países do sul, seja entre grandes economias e economias menores, né, toda essa política ela também permeia o ambiente em que a Rio+20 acontece. Então ela não é imune, não acontece separada dessa política. Né? E por último, a gente tem que saber que existe um birô. Né? Esse birô é vamos dizer assim, um conselho, né, formado por 11 membros internacionais das várias regiões do planeta que aconselham o secretariado na tomada de decisões sobre como levar a Rio+20. Esse é o pedaço ONU do processo. A Rio+20 tem todo o campo internacional em que ela está acontecendo e tem também uma conexão com o campo nacional, né, com o Brasil. Esse birô, ou seja, o conselho da conferência, tem uma pessoa, um representante brasileiro, nomeado especificamente para participar da direção, uma pessoa do Itamaraty, baseada em Nova York. Essa pessoa faz a conexão, então, com o Ministério de Relações Exteriores do Brasil, que é o responsável pelo comitê organizador executivo da Rio+20. Né? Esse comitê foi criado em junho de 2011, demorou, na minha opinião, para ter sido criado, mas existe, e ele congrega vários órgãos do Executivo, né? A Secretaria Nacional dele, a coordenação é do Ministério de Relações Exteriores, tem também 16 órgãos federais e mais o Ministério Público Federal, o Governo do Estado, o Governo do Município do Rio de Janeiro, e é aqui que se resolve, que se decide toda a parte ligada a protocolo, logística, segurança, montagem, agenda,
a operacionalização e o protocolo da conferência está aqui dentro. Agora, não é só isso. Junto com o Ministério do Meio Ambiente, o MRE, o Ministério das Relações Exteriores, preside ou co-presidem a Comissão Nacional da Rio+20, que é um espaço de interlocução política com a sociedade civil, que também foi criado na mesma ocasião em junho de 2011. Essa Comissão Nacional, ela congrega um conjunto de organizações. São 25 ministérios e órgãos federais, mais outras organizações do Estado brasileiro, inclusive o Judiciário e o Legislativo, além dos governos subnacionais, dos órgãos de meio ambiente, estaduais e municipais, e também o governo do Estado do Rio de Janeiro. Agora, muito importante, aqui dentro temos também a sociedade civil. Nós temos, dentro da Comissão Nacional, 7 categorias da sociedade civil, conforme o governo brasileiro entendeu fazer a convocação, cada uma com 2 representantes titulares e 2 suplentes, portanto, 28 pessoas de organizações da sociedade civil brasileira. Dentro dessas categorias, quais que estão lá dentro? A academia, as empresas, as ONGs, os sindicatos, os movimentos sociais, as comunidades indígenas e as comunidades tradicionais. Então, são categorias que têm atores tanto do mercado, como as empresas, quanto atores da sociedade civil, mais do ponto de vista popular e do engajamento da base. O Comitê Facilitador da Sociedade Civil teve uma participação muito grande na composição disso, e é importante a gente saber que tem uma raiz na sociedade civil brasileira que está bem plantada aqui dentro. É um órgão com limitações em termos de trabalho, porque ele é muito grande, tem a sua burocracia, mas é um campo de interlocução muito importante, onde a gente tem que realmente fazer um avanço e um trabalho de diálogo e de aprofundamento dos temas, tanto na questão internacional quanto na questão brasileira. Além disso, a gente tem também uma outra instância, que é a Presidência da República, junto com o Conselhão, com o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social e também a própria Secretaria-Geral da Presidência, que tem trabalhado fortemente na interlocução com a sociedade civil. O Conselhão criou um grupo de trabalho sobre desenvolvimento sustentável, e a partir desse grupo de trabalho criou um documento, se negociou um primeiro acordo para o desenvolvimento sustentável, que foi publicado no início de outubro de 2011, e esse conjunto de instituições ou de arenas é onde a sociedade civil brasileira e o Estado brasileiro têm discutido formalmente a posição do país na Rio+20. Além desse conjunto de atores, e dessa toda a área de discussão e de articulação do processo oficial, nós temos que pensar nos eventos paralelos que estão acontecendo em volta da Rio+20 e que também são muito importantes. Talvez a conferência ela não valha só, e certamente ela não vale só pelo que ela tem na sua parte oficial, mas muito pelo que ela tem na sua parte informal. Nessa parte informal, o grande ator é a sociedade civil. Sociedade civil que está organizada tanto internacionalmente quanto nacionalmente em várias frentes diferentes. No campo internacional, a ONU organiza ou entende a sociedade civil por meio dos assim chamados major groups, ou então grupos principais, na tradução aqui em português. São 9 major groups que a ONU reconhece. O setor de negócios e setor privado, juventude e infância, produtores rurais, povos indígenas, governos locais, ONGs, comunidade de ciência e tecnologia, trabalhadores e sindicatos e mulheres. Essas 9 categorias, elas certamente são uma simplificação enorme do que é a realidade da sociedade civil e elas têm uma limitação muito grande sobre como participar e representar a sociedade civil num âmbito complexo como o da ONU. Mas é um ponto de partida que a gente deve levar em conta e trabalhar e tornar isso uma maneira de melhorar o sistema internacional. Esse certamente é um dos focos da Rio+20 que a gente pode melhorar muito. Do lado brasileiro, a gente tem várias organizações, uma delas é o Comitê Facilitador da Sociedade Civil, que participou ativamente da montagem desse cenário aqui, onde a sociedade civil brasileira participa. Temos também uma área de negócios, o BASD, o Business Action for Sustainable Development, que junta o CBEDS, o Pacto Global Brasileiro, a Câmara de Comércio Internacional, que tem um rebatimento também no exterior. E nós temos vários outros processos, como, por exemplo, a Agenda da Economia Inclusiva, Verde e Responsável, que o Instituto Ethos está conduzindo e que também são grandes espaços de articulação. E vários outros movimentos de vários outros grupos empresariais e não empresariais. Esse conjunto ele é articulado e conectado, reconhecido pela ONU, por meio de uma função que se chama enlace com o país anfitrião, ou Host Country Liaison.
né? Essa Host Country Liaison ele é formado, por um lado, pelo Comitê Facilitador, onde nós temos 2 representantes, e pela União Global pela Sustentabilidade, que é um movimento que vem se articulando no Brasil, visando que a Rio+20 siga além do seu próprio horizonte, né, para poder ser acompanhada pela sociedade civil. E, por último, é importante a gente lembrar que no campo internacional tem várias organizações já se articulando em campanhas globais, conectadas também com o pessoal no Brasil. Então nós temos a campanha global de ações pelo clima, por exemplo, que fez a Tic-Tac no Brasil em 2009, que é uma rede internacional fortemente ativa. Nós temos a Green Economy Coalition, que tem um braço no Brasil por meio dos Diálogos Nacionais da Economia Verde, que o Instituto Vitae Civilis é o parceiro no Brasil. Nós temos, como eu falei, o Business Action for Sustainable Development, o Stakeholder Forum e vários outros grupos que estão trabalhando nessa articulação. No sistema das Nações Unidas, a sociedade civil é reconhecida e tem assento por meio dos major groups ou grupos principais, que são 9 categorias em que a ONU reconhece e abre espaço para a sociedade civil. Esse sistema ele existe desde 92 e ele tem uma grande limitação. Por um lado, porque esses major groups, por exemplo, o grupo de agricultores, né, que é um dos major groups, ele certamente é muito heterogêneo internamente, né? Você tem nessa área de agricultores desde os grandes agronegócios até a pequena agricultura familiar, de uma indústria química ou de uma agricultura baseada na química para uma agricultura orgânica. E está todo mundo dentro de uma cadeira só, né, do Major Group Agricultores, e assim os vários outros. Essa é uma grande limitação. Uma outra limitação também é o fato de que nós temos superposições, né? Se existe um Major Group, por exemplo, de mulheres, né, e um Major Group de jovens e crianças, né, o que faz uma jovem mulher? Né? Onde ela está? Né? Certamente você tem superposições aqui dentro, e você também tem buracos. Né? Eventualmente alguém vai se encontrar e vai ter um vazio ali onde você não se localiza no sistema ONU. Esse sistema aqui é aquilo que existe hoje na ONU e certamente é uma coisa a ser discutida. Agora, outro fator importante é a gente levar em conta que essa turma toda atua hoje no mundo em várias agendas paralelas, mas que na verdade elas são conectadas. Quem está acompanhando o G20, Banco Mundial, Organização Mundial do Comércio, questões do trabalho, questões do clima, questões da biodiversidade, questões de articulação, hoje estão envolvidos em vários processos que são concomitantes, mas estão separados. Né? A COP do clima é uma, a COP da biodiversidade é outra, as negociações do OMC são em outro lugar e o G20 está num outro lugar ainda. Né? Essas coisas estão separadas e, obviamente, elas falam da mesma coisa. É isso que dá para a Rio+20 um papel único. Por quê? Ela é um ponto de convergência onde, pela primeira vez em muitos anos, nós vamos estar num lugar só, discutindo todas essas agendas juntas e na sua conexão. E é por isso que a expectativa da Rio+20 não tem que ser de tomar decisões específicas, ela não tem mandato para isso, para dizer o clima vai fazer assim, a biodiversidade vai fazer assado. Ela vai definir, na verdade, grandes diretrizes e grandes pautas políticas para os anos que vão se seguir. Né? Ela é um ponto de balanço e um ponto de reflexão e de acerto de agenda. Ela não é um ponto de chegada, ela não é um lugar em que a gente vai tomar a grande decisão. Nesse processo de participação rumo a Rio+20, existe um eixo central que é o processo preparatório do governo brasileiro e da ONU. Nesse processo está se construindo aquilo que vai ser a declaração final da Rio+20. A gente pode dizer que o primeiro momento, assim, o primeiro marco nesse processo foi em 1º de novembro, quando todos os países e ONGs e grupos da ONU, um grupo muito amplo, pôde trazer suas contribuições e sugestões para o que deve ser o conteúdo desse documento final, seguindo a pauta original da conferência. A partir daí, em meados de dezembro, 15 e 16 de dezembro, vai ser feita uma discussão sobre a compilação desse conteúdo todo e, em seguida, começa um processo que vai acontecer em janeiro, fevereiro, março, abril e maio, né, de desenvolvimento e negociação do documento. São várias rodadas de negociação em que se vai conformar um documento final que vai ser finalmente discutido e aprovado no Rio de Janeiro. Agora, além desse processo que produz o relatório oficial, vamos chamar assim, a declaração oficial da Rio+20, nós temos vários outros processos acontecendo autonomamente.
em que a sociedade está se organizando e discutindo conforme as suas agendas, que em certa medida tem a ver com a agenda que está no processo oficial, mas em outra medida pode estar independente. Isso também é muito importante, porque permite que se vá além daquela pauta governamental específica. No Brasil, o ator talvez mais central nesse processo é o Comitê Facilitador da Sociedade Civil para Rio+20, que congrega no seu núcleo, no seu grupo de articulação, alguma coisa como 18 a 20 grandes redes, né, vindo da sociedade civil, né, de área sindical, da área de movimentos sociais, da área de ONGs, né, são vários grupos sociais e ambientais, né, e esses grupos estão conectando e difundindo, né, tanto no Brasil quanto no exterior, o que é o envolvimento, o que é o engajamento. Esse grupo também é que vai estar, de uma certa maneira, coordenando o espaço da sociedade civil, né, dentro da Conferência da ONU, dentro do espaço do Rio de Janeiro. Muito bem. Além disso, nós temos movimentos de juventude, né, a Geração Mais 20 e vários outros movimentos da juventude, né, a Rejuma, a Rede Juventude e Meio Ambiente, Grupo de Trabalho de Juventude dentro do Fórum Brasileiro de ONGs, vários outros grupos, eles estão se articulando e formando uma aliança no Brasil e no exterior para que a juventude se coloque como um grande protagonista dentro do contexto da Rio+20. Esse é um canal que deve dar muito o que falar e deve trazer muita energia para o processo. Um outro grupo que também está trabalhando fortemente são os vários setores auto-organizados. Movimentos de mulheres, movimentos de trabalhadores, movimentos indígenas, que têm uma história de articulação, já estão com a Rio+20 nas suas agendas e estão identificando como as suas pautas, as suas agendas, as suas lutas, as suas mobilizações se conectam com o que acontece na conferência. Isso no espaço especificamente de sociedade civil. No espaço de mercado, nós temos outras articulações que trazem movimentos da sociedade civil, mas também atores do campo empresarial e do campo dos negócios. Um deles é a União Global pela Sustentabilidade, que pretende, a partir da Rio+20, manter um processo amplo, multi-stakeholder, envolvendo as várias áreas da sociedade, inclusive o governo, de acompanhamento daquilo que foi combinado na Rio+20. Um acompanhamento objetivo, preciso, com ritmo, com indicadores. Essa é a proposta da União Global que está se formando nesse processo. Um outro ator importante dentro disso é a Green Economy Coalition, que no Brasil tem os diálogos nacionais sobre a economia verde. A economia verde é um tema extremamente polêmico, né, extremamente importante e, ao mesmo tempo, perigoso dentro das discussões da Rio+20. Né? No Brasil, tem um processo muito forte, onde o Vitae Civilis é a organização que tem coordenado, junto com vários outros parceiros, e procurado amadurecer a discussão de economia verde para que ela seja, de fato, um aliado na construção de uma sociedade sustentável e justa e não um mecanismo de mercantilização, um mecanismo de esvaziamento das questões políticas e das questões sociais. E também é importante lembrar a articulação específica do setor de negócios. Né? O Business Action for Sustainable Development, que tem um rebatimento no Brasil, pega o Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável, pega o Pacto Global das Nações Unidas, pega também a Câmara de Comércio Internacional e vários outros atores, é onde o setor de negócios mais mainstream, mais constituído e focado nos negócios, tem levantado a sua agenda e discutido. Importante a gente lembrar que isso tudo se intercomunica. Né? Essas coisas não estão acontecendo de uma maneira separada e estanque. E também lembrar que a gente vai além da Rio+20. As coisas não terminam aqui, elas vão dali para frente. A economia verde é um tema que está emergindo como uma das questões mais polêmicas dentro da Rio+20. E, evidentemente, isso vem do fato de que a economia está no dia a dia de todas as pessoas, de todos os países, de todas as empresas, e é um fator central de tomada de decisões. É uma coisa extremamente poderosa. Para se discutir como essa ferramenta poderosa pode trabalhar na questão do apoio e da aceleração do desenvolvimento sustentável, que é aquilo que a gente precisa, com justiça social, com participação política, com democracia e, ao mesmo tempo, com prosperidade, se criou um grupo, já em 2008, um grupo variado de vários atores diferentes da sociedade, que é a Green Economy Coalition, da qual o Vitae Civilis, que eu represento, faz parte. É uma organização internacional que está realizando em vários países, na Índia, em vários países da África, nos países do Caribe e no Brasil, o debate sobre como a economia verde pode e deve ser entendida.
e gerando uma agenda a partir disso. O que a gente percebeu nos diálogos nacionais do Brasil sobre a economia verde foi que, na verdade, existe um dilema central quando a gente fala em economia verde. O dilema é: nós precisamos usar a ferramenta econômica e a linguagem econômica, poderosa como ela é, para dar massa e aceleração para o nosso processo rumo ao desenvolvimento sustentável. Por outro lado, usar esta ferramenta tem uma série de efeitos colaterais e de riscos que têm que ser levados em conta com muito cuidado, né? E esses riscos, né, é que a gente vai discutir e que a gente tem aprendido a como lidar com eles nos diálogos nacionais de economia verde. A Green Economy Coalition, ela tem um conjunto de atores do mundo inteiro e o que é interessante nela é a riqueza e a diversidade desses atores. É isso que dá para ela o seu significado diferente, né? Por exemplo, nós temos uma coisa como a WWF, que é uma organização ambientalista reconhecida internacionalmente, temos a União Internacional para a Conservação da Natureza, temos o PNUMA. Né? São organizações ambientalistas, tanto de uma área governamental como de uma área mais voltada à questão das ONGs, da sociedade civil, num recorte voltado à conservação mais antigo. Ao mesmo tempo, nós temos uma OIT, ou as centrais sindicais internacionais, que são também atores extremamente relevantes e importantes. Nós temos organizações de consumidores, como a Consumers International, e organizações de negócios, como o World Business Council, que no Brasil é representado pelo CBEDS. Esse conjunto de organizações discutindo e trabalhando a economia verde estão procurando trazer um entendimento que vá além da simples impressão, e sim identificar como usar essa ferramenta com saúde e sem entrar nos riscos colaterais. Quem coordena o Green Economy? A Green Economy Coalition é coordenada por uma secretaria internacional do IED, o Instituto de Estudos do Desenvolvimento na Inglaterra, que é onde está o secretariado, mas ela é uma organização muito plural e onde não existe um comando top-down, assim, não é uma coisa que vem de cima para baixo. Ela é bastante aberta e eu posso dizer, com conhecimento de causa, que o Brasil tem tido uma voz muito relevante nesse processo. A Green Economy Coalition produziu um documento de referência como sua contribuição para o texto oficial da Rio+20 para os debates oficiais. Está disponível no site da Green Economy Coalition, do Vitae Civilis e também da ONU. Uma das questões, quando a gente fala de economia verde, né, e uma das coisas que tem causado muita reação, é a pergunta: para que mais um nome, para que mais um tema, para que mais uma coisa, se a gente já tem passado por tantas delas? E eu acho que vale a pena a gente prestar atenção e entender o seguinte: essas várias modas e expressões e termos parece que vão se sobrepondo um ao outro e uma coisa vai ficando velha e vai passando a moda, mas não é bem assim. Sustentabilidade é uma grande situação, é um objetivo macro, né, para o qual o desenvolvimento sustentável é uma estratégia. E uma estratégia consagrada e reconhecida e que certamente continua totalmente válida. Nós temos, para fazer isso, né, não só a economia verde, ou as economias verdes de vários tipos, mas uma série de ferramentas que algumas estão mais em evidência em alguns momentos, outras estão mais em evidência em outros, mas todas elas são instrumentos muito importantes. Então, responsabilidade social, Agenda 21, as convenções e tratados da ONU, as questões de clima e de redução de emissões, certificações, relatórios, GRI, essas coisas todas são parte do mesmo conjunto que são os meios pelos quais a gente quer fazer a estratégia do desenvolvimento sustentável se concretizar rumo ao nosso objetivo da sustentabilidade. Essas coisas aparecem em momentos diferentes, mas elas são parte de um mesmo processo. Além da questão da discussão do nome, se a economia verde é um bom nome, é um nome que precisaria ser trazido à tona agora, se ele não cria mais confusão do que solução, e essa certamente é uma discussão que ela pode até ser interessante, mas não é a principal, tem uma série de outras controvérsias que estão acontecendo em torno de economia verde e que, no nosso ponto de vista, elas devem ser tratadas como alertas, né? Não é uma coisa para bloquear a ação, é uma coisa que deve nos ajudar a agir com cautela e usando a ferramenta com cuidado. Quais são esses principais alertas? Um deles é a questão da desconfiança e dos preconceitos, tanto pró-mercado como anti-mercado. Quando se fala em economia verde,
claramente, de algum lado, vai ter gente dizendo isso é uma coisa do capitalismo, é uma ferramenta para mercantilizar todas as relações e transformar realmente o ar que a gente respira em mercadoria. Então agora a gente vai pagar para respirar mesmo, né? E tem gente que vai dizer o contrário, que vir com alguma conversa de regulação ou querer relativizar o que são os mecanismos econômicos é uma coisa que interfere na liberdade de mercado e torna a economia menos eficiente. Nenhuma desses dois extremos vai nos ajudar a fazer com que a decisão do desenvolvimento sustentável esteja no nosso dia a dia econômico. Outro ponto importante para a gente tratar é a questão do oportunismo e do greenwashing. Quando se fala em economia verde, e a gente já está vendo isso, começam a aparecer os espertinhos. Eu já vi curso de economia verde na internet, sendo que a gente nem sabe o que é economia verde, e já tem gente oferecendo, né? Para o seu negócio, economia verde é a nova solução. E isso já nos leva diretamente para a questão do greenwashing, da maquiagem verde. Né? Evidentemente, vai ter gente querendo dizer que nós somos os paladinos da economia verde, o meu produto é o da economia verde. Isso não funciona. Isso só vai fazer a gente se atrasar e ter problemas maiores. Mas realmente tem que ter responsabilidade. A gente já viu isso acontecer com responsabilidade social, com ecológico, com natural, com biodegradável, com reciclável. Né? Tudo isso já virou bandeira de marketing, foi digerido e cuspido, né? E se estragou, infelizmente. Precisamos tomar cuidado com isso. Outra coisa importante é a questão das falsas soluções. E isso é muito sério. O que acontece? Quando a gente fala em economia verde, a gente não pode pensar que qualquer melhoriazinha significa que nós estamos na economia verde. A gente não vai passar do insustentável para o sustentável sem ter coisas no meio do caminho, evidentemente. Só que, por exemplo, para pegar talvez um dos temas mais óbvios, mobilidade urbana, automóvel. A gente dizer que carros com biocombustível, carros a álcool, são melhores do que carros com combustíveis fósseis, está certo. A gente dizer que colocar todos os carros com combustível com etanol vai resolver o nosso problema, e isto é a economia verde, está errado. Por quê? Porque a gente não vai ter uma cidade entupida de carros, quer dizer, de uso individual, com baixa eficiência energética, ocupando um espaço absurdo, num modelo que é insustentável do ponto de vista também do espaço urbano. Então, a gente tentar e achar que podemos manter hábitos antigos, hábitos de, por exemplo, consumir irresponsavelmente, desperdiçar exageradamente, querer crescer o tempo todo, como se isso fosse uma solução, não vai funcionar. Então, a gente tem que tomar cuidado para não confundir melhorias importantes com soluções e panaceias. Esse é um outro ponto. Mais uma coisa, a questão do protecionismo e da divisão internacional do trabalho, né, da injusta divisão internacional do trabalho. Muita gente vê, especialmente em países do Sul, que a economia verde ela pode funcionar como uma barreira comercial e, mais do que isso, como uma forma de você manter os países que tradicionalmente são fornecedores de mão de obra barata e de matéria-prima, agora fornecedores de serviços ambientais. Só que o que significa isso? É bom porque entra dinheiro? Sim. Mas, por outro lado, são coisas cujos preços são formados fora do nosso país. E são formados de uma maneira em que você, de uma certa forma, fica sujeito a uma política internacional, uma divisão de trabalho, onde muitas vezes o filé mignon fica com os países mais ricos e o papel nosso de prestar serviços básicos nos coloca numa posição subordinada. Isso não dá para aceitar. E essa rediscussão está importante, mas ela também breca muito quando se fala em economia verde. Outro ponto importante, apostas realizadas e interesses entrincheirados. O que significa isso? Se a gente vai falar seriamente em transição para uma economia verde, nós temos que levar em conta que vários negócios, eventualmente, já estão colocados numa posição em que, mesmo que eles queiram mudar, eles não podem. Por exemplo, uma empresa que investiu numa usina de produção de um produto químico X de plástico, né, um derivado de petróleo na onda do pré-sal, com uma taxa de retorno de 20 anos. Esse cara, se nós tivermos uma mudança do cenário para a sustentabilidade, ele vai ter perdas objetivas. Eventualmente, se em vez de pagar e produzir aquilo que ele gostaria em 20 anos, ele levar 40 anos, essa empresa vai quebrar, porque ela não vai ter uma taxa de retorno capaz de pagar o dinheiro que ela pegou no banco público. Portanto, você vai ter que, por exemplo, refinanciar situações como essas. Por que nós somos bonzinhos e queremos resgatar quem tem um negócio sustentável? Não, mas porque isso é necessário para você evitar
recessões e para você, especialmente, fazer um processo conjunto da sociedade. Se houve bilhões para resgatar bancos, trilhões para resgatar bancos, nós podemos fazer um esquema de refinanciamento de investimentos que, pela sustentabilidade, vão ter que mudar. Se nós não olharmos isso com objetividade, nós vamos ficar na fantasia de que a gente pode simplesmente mudar a economia e as pessoas, as empresas, investem na superfície, mas as suas apostas estão colocadas em outro cenário. Então, essa mudança tem que ser identificada e trabalhada seriamente. E, obviamente, tem aqueles que, na verdade, vão estar pela ganância, não querendo mudar, e não por uma questão intrínseca, né, como essas apostas que eu estou falando. Essa questão da ganância aí tem a ver com política pública, com pressão, com forçar a internalização de custos, né, porque aí é aquela coisa que ninguém quer sair da zona de conforto e quer ganhar o máximo, tendo investido o mínimo com menor risco. E aí é pressão que vai ter que fazer a coisa mudar. Outro ponto sobre a economia verde é a questão do desemprego ou da transição justa. O que acontece? Tradicionalmente, se viu um embate durante muitos anos entre sindicatos e ambientalistas, né? Tradicionalmente, a gente já viu embates grandes em que existia aquela resistência de dizer que o ambientalismo é uma coisa de quem está com a vida resolvida e vão querer fechar as fábricas onde eu trabalho, onde o meu sindicato opera, e isso vai nos gerar um grande problema, nós não queremos saber dessa tal do ambientalismo da sustentabilidade. Esse cenário mudou, e isso é muito bom, né? Muitos sindicatos, muitas lideranças entenderam que a transição para uma sociedade sustentável também é interessante para os próprios sindicatos. Agora, isso tem que ser feito dentro de um conceito que se chama transição justa. Ou seja, não é simplesmente mudar os empregos, mudar a tecnologia, mas é você colocar cada um dos movimentos tendo em mente que você precisa dar condições de trabalho e de mobilidade para quem hoje está empregado, então vai fechar a fábrica de motores a explosão, de motores a álcool, né? Para onde essa pessoa vai, ou de motores a gasolina, ele vai ter que ter um novo emprego. Essa transição, aliada com uma proteção social, é um dos focos fundamentais e é um ponto para a gente trabalhar muito seriamente e pensando no detalhe, regionalmente, setorialmente, temporalmente. Um outro ponto sobre também polêmicas e alertas é a questão das visões de curto prazo. O mundo hoje está montado basicamente em períodos de 2 a 6 anos como horizonte de quem toma decisões, ou menos. Quem está tomando decisões na bolsa de investimento está vendo a semana, o mês, o trimestre. O gestor da empresa cotada em bolsa está vendo o seu bônus no fim do ano. O político que foi eleito está vendo a próxima eleição daqui a 4 anos, mas tem eleições eventualmente no meio do caminho. A gente trabalha num curto prazismo extremamente danoso, né? É muito difícil você pensar em que uma solução que vai requerer uma maturação de 10, de 20 anos para frente, que ela seja tomada por uma pessoa que tem interesses muito imediatos. Criar mecanismos para que a gente possa trabalhar olhando de fato numa racionalidade de longo prazo, do ponto de vista econômico, é um dos desafios centrais para a gente poder realmente colocar a economia verde no centro das decisões. E isso é uma decisão que ela não vai passar por um ator só, mas é um conjunto que vai envolver investidores, vai envolver políticos, vai envolver planejamento e vai depender um pouco de cada país. A sociedade civil, como as pessoas que de fato vivem o dia a dia, que estão aqui hoje e vão estar aqui hoje daqui a 10, 15, 20 anos, é quem tem que fazer esse contínuo, é quem tem que acompanhar esse processo e tem que se habilitar para isso. Então, criar esses mecanismos de transparência, de acompanhamento, de governança é um ponto fundamental quando a gente fala em economia verde. Outro ponto sobre as polêmicas e os dilemas são as disparidades de produção e consumo. O que significa isso? Falar em economia verde e sustentabilidade no Brasil é muito diferente do que falar isso na Suécia, do que falar isso na Europa, e é muito diferente do que falar isso em Gana ou num país pobre da África ou da Ásia. Também é muito diferente falar isso para os ricos brasileiros e para os brasileiros não tão ricos ou que estão agora no processo de emergência, né? São situações diferentes, né? E a gente não pode pensar que isso vai se resolver de uma maneira única. Identificar a maneira pela qual essa transição é feita e essas políticas são feitas é um outro ponto que tem que ser levado a sério quando se fala em economia verde. Por um lado, enfrentar a questão do comodismo de quem está por cima hoje.
Por outro lado, atender às necessidades de quem de fato está vivendo aquém do que precisa no mínimo. E, no caso do Brasil especialmente, administrar as expectativas e as aspirações de quem está emergindo e que agora que chegou a minha vez de viver bem, estão dizendo que não cabe todo mundo, isso não seria justo. Agora, certamente não é para reproduzir um modelo errado do passado que a gente vai querer repetir o mesmo modelo hoje. Então o Brasil aí acho que tem um papel de liderança muito importante que ele pode trabalhar para fazer isso com inclusão. Infelizmente, o que a gente viu nos últimos tempos no Brasil foi uma visão muito boa do ponto de vista de inclusão, mas quando se fala em fomentar a economia e acenar para as pessoas, a gente está falando ainda em vender carro, em fazer financiamento de longo prazo, as pessoas se enforcarem para ter um carro que elas não deveriam ter que precisar. E é isso que a gente tem que mudar.